Bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Histórias do Cinema. Sempre reforço no Facebook. Se puder, clica em seguir e depois em ver primeiro, porque daí vocês recebem todas as notificações das postagens. E no YouTube, faz inscrição no sininho lá, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, com as amigas, familiares. O tema de hoje é Cobra Kai, Karate Kid. E o meu convidado é meu amigo, parceiro Fábio Gomes Ribeiro, um dos maiores colecionadores de quadrinhos do país. Aí dá para ver ali no fundo um pouquinho da coleção dele. É só um pequeno trecho da coleção. Ele também é um dos organizadores da Santos Comic Expo, que é uma convenção de quadrinhos bem famosa aqui no litoral paulista, uma das maiores do país aí. E a gente já tinha feito um vídeo sobre Cobra Kai no canal dos Guerreiros, o canal do pessoal da Santos Comic Cast, um tempo atrás, na época que Cobra Kai foi lançado. A gente fez um evento, reprisou Karate Kid, foi bem legal. Vou pôr aqui o link na descrição. E Cobra Kai chegou no Netflix arrasando, né? Se tornou a maior estreia da história em audiência do Netflix, mesmo tendo ficado um bom tempo no YouTube Premium, que tinha produzido Cobra Kai. O YouTube desistiu de realizar material original, séries originais, e o Netflix, que não é bobo nem nada, foi lá e adquiriu os direitos e vai produzir a terceira temporada. Mas antes de chegar no Cobra Kai, eu queria que a gente relembrasse um pouco o Karate Kid, né, Fábio? Como é que Karate Kid te marcou? Né, os três filmes originais, a gente fala um pouquinho daquele filme com a Hilary Swank também, Karate Kid 4, e depois chega no Cobra Kai. Como é que é isso? Então, eu assisti o filme quando era garoto, né? Primeiro, eu assisti o Karate Kid 1 num amigo que tinha videocassete, que era coisa de rico, né? Era coisa de rico. Eu nunca tive, até virar marmanjo, eu nunca tive. Exatamente. Tinha um amigo que passava o Karate Kid. E a Globo depois começou a reprisar. Eu não sei exatamente quantos anos, acho que deve ter sido 2 anos. Se Karate Kid 1 é de 84, eu acho que em 86 já estava em VHS. Posso estar enganado. Mas um amigo passou e eu sempre ficava... me marcou muito, muito mesmo. Tanto é que, em determinado momento, meu pai falou: você tem que praticar um esporte, já que você não gosta de futebol, você precisa fazer uma atividade física. Eu sempre pestanejava, queria fazer karatê por causa do Daniel San. Eu não sofria bullying com o Daniel, mas eu me identifiquei imediatamente com a história do garoto, né, que vai de Nova Jersey para Califórnia, né, e para Los Angeles, e sofre bullying. Obviamente ele se apaixona pela menina tipicamente californiana, loirinha, cintilante, que era o objeto de desejo de todos os homens, os garotos, né? Aquela coisa da menina bonita. E ele sofre bullying e aprende a karatê com um mestre que faz praticamente o papel de pai dele, né? A figura paternal. E quem era jovem se identificou muito naquela época e fiz karatê, fiz uns 4 anos de karatê por causa disso. E depois, difícil mesmo, era ver os outros, né? O 2 e o 3. Teve um hiato aí. O segundo foi de 86 e o terceiro foi de 90, né? Se eu não me engano. Acho que 89, né? 89, né? Então, o 2, eu demorei muitos anos para assistir, porque, se eu não me engano, passava no SBT, né? Ou passou uma vez. O 1 começou a reprisar várias vezes e o 2 praticamente quase não vi. E o 3 eu só fui ver em VHS quando eu fui ter videocassete, acho que uns 10 anos depois, né? Uhum. Mas marcou, cara. Eu me identifiquei com aquele elenco, com aqueles personagens. E os anos 80 era Karate Kid, Goonies, Rock e Guerreiros Selvagens da Noite. Era basicamente isso. Você tá com a camiseta do Rock aí, é o mesmo diretor do Karate Kid, o John Avildsen, e o Bill Conti fez a trilha sonora dos dois também, né? Então, uma das características mais marcantes é justamente a semelhança com o Rock na questão de o personagem sofre, 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 e quando ele decide treinar com trilhas sonoras maravilhosas, né? Todo mundo se imaginou, né? Treinando ao som de um rock muito bem escolhido, tanto do rock quanto do Karate Kid. Essa coisa meio videoclipe é marcante, cara. Acho que o filme que sabe, principalmente filme de luta, que introduz cenas de treino com trilha sonora é maravilhoso.
Uhum. E eu tinha Elizabeth Shue, que depois faria vários filmes, fez Despedida em Las Vegas com o Kevin Spacey, né? Ela fez. Uhum. Foi o Pat Morita, que era um humorista, acabou fazendo papel dramático, foi indicado para o Oscar de ator coadjuvante, né? Bem, bem É, é, legal. é é engraçado você falar, né, que ele era comediante, que agora que a gente tem acesso à internet, a gente descobre que nenhum deles tinha treinamento realmente em artes marciais. Uhum, E até o Pat Morita, que a gente tem esse estereótipo de que todo oriental sabe lutar artes marciais, e o Pat Morita não sabia, né? Só uhum. que a gente descobre isso com o advento da internet. E eu tinha a impressão de que o Pat Morita lutava muito, cara, mas hoje, assistindo com os olhos mais criteriosos, você percebe, né, que a dificuldade, não tanto do Pat Morita, mas principalmente do Ralph Macchio, em especial no filme 2, né, a cena final de luta, que ele simula o movimento daquele Do do tamborzinho. tamborzinho, que isso me chamou muita atenção agora, né? Você assiste e a cena que ele está bloqueando tem um recorte que você não vê os movimentos do corpo dele dentro da mão. Você só sabe que ele gira de lá para cá, mas você não vê ele bloqueando o soco, o movimento exato da mão. O corte é tão fechadinho que eu acho que o coreógrafo de cena de luta deve falar, não, isso está muito ruim. Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, para você não ver exatamente a forma destrambelhada como o Ralph Macchio fazia a cena. Só que, para quem era criança nos anos 80, isso passava tão despercebido, né? Você achava que ele aprendeu a lutar em meses, né? Uma coisa que é praticamente impossível, né? Você ter como o ganho muscular, o treino, o suor, a experiência, você não consegue isso em poucos meses, né? Praticamente foi. Acho que ele aprendeu a lutar em um semestre, né? Então Uhum. é os absurdos do E de cinema. formas inusitadas, né? Encerando o carro, pintando o muro, aquele treino clássico do Seu Miyagi lá. No primeiro filme tem o torneio lá do Vale, ele vence o Johnny num golpe, né, com o golpe da águia lá, né? Depois no segundo, o comecinho do segundo filme é meio que o desfecho para valer do primeiro filme, que eles estão saindo lá do torneio, o Miyagi se depara com o John Creasy maltratando os próprios alunos que não conseguiram vencer. O Mr. Miyagi enfim, ganha lá do cara, e aí eles vão para o Japão. Eu gostava muito do 2 porque eu achava que o 2 a relação, o envolvimento romântico do personagem era mais intenso, assim. Com a Ali eu acho que era mais uma coisa de namoro ali do colegial. No segundo, Uhum. o segundo, pelo menos quando eu era mais novo, me chamava a atenção porque eu achava mais dramático. Primeiro porque não era um torneio, ele estava arriscando a vida, né? Era uma luta de vida ou morte ali, com o sobrinho do Satos, O Chosen. que era o amigo de infância do seu Miyagi, virou meio que o dono da comunidade lá, né, imobiliário, as pessoas pagavam aluguel pro cara, É, e eu achava mais profundo, assim, o 2 em vários sentidos, e a trilha sonora do 2 também eu gosto bastante, porque mescla a música com timbres, com sequências de trilha que são orientais, assim, né, japonesas e tal. então, engraçado, né, que a trilha sonora, a clássica do Peter Cetera, só tem no 2. Só que eu tenho a impressão de que nos anos 90, 80, a Globo passava o comercial a chamada para o primeiro, sempre tocando a música que ficou consagrada no 2. Ela não tinha no Uhum, primeiro. Então a música marcou muito, né? Aliás, quando a gente era criança, ouvia a música do Peter Cetera, ele já fazia lá a pose do chute da garça lá. Uma uhum, coisa muito legal nisso é que, quando eu era criança, quando eu gostava muito de um filme, e ele não e terminava, por exemplo, Guerreiro Selvagem da Noite, os próprios Goonies, aquela sensação de que você não ia mais ver aqueles personagens, né? Que você se ligou, né? Você se ligou emocionalmente àqueles personagens. Você quer ver o que aconteceu depois.
Eu, como leitor de quadrinhos, quadrinhos uma mídia contínua, né? Uhum. Então, se você gosta de determinada história, como, por exemplo, os X-Men, a Liga da Justiça, você sempre tem o dia seguinte, outros autores assumem. Agora, com filmes não. Dificilmente os atores... aliás, naquela época, a sequência era uma coisa meio nova, né? Mas você ficava com aquela sensação de vazio. E o Karate Kid veio dar essa resposta. O que aconteceu no dia depois do campeonato lá do Valley? O que aconteceu com aquelas pessoas? Qual foi o aprendizado? E agora a série se destrincha mais sobre isso. Mas, cara, era uma sensação muito boa de rever velhos amigos dos filmes que você gostava tanto. Eu queria muito isso em Goonies, né? Eu queria, tipo, depois lá do final do filme, o que aconteceu com a família? A família conseguiu dinheiro, conseguiu diamantes, eles continuaram amigos e o Karate Kid trouxe isso. E, por tabela, trouxe aí um pouco do histórico do Sr. Miyagi, né? Que até então era só um zelador de condomínio. E ele tinha todo esse histórico aí da sua infância, da sua juventude, fugir da sua terra natal por conta de uma rixa familiar, né? Ele sabe se ele em tese o amigo acusa ele de ter sido covarde, né? Porque ele se apaixonou pela noiva do amigo, mas na verdade ele respeitou os dois, né? Ele não deu continuidade ao romance, mesmo com muita dor, não queria desgraçar a família dele nem a família da menina que ele gostava. Então não foi uma atitude covarde, foi uma atitude assim de desprendimento, né? Abriu mão do que gostava para deixar as coisas numa relativa paz. E o Daniel aprender, né? Que mostrou que o karatê era contínuo o aprendizado, né? Aliás, a série também mostra muito isso, que o aprendizado da filosofia do karatê tem que ser para sempre. E lógico, as metáforas, né? As comparativas. Por exemplo, aquela cena do 2, ele aprender a se esquivar em cima ali do lugar de pesca, né? Com aquela corrente de ferro. Um gancho. E o Miyagi falava pro Daniel que o meu pai ensinou. Ele quase morreu, né? Porque ele soltou a corda de uma maneira inusitada e o gancho quase matou. E o Miyagi falou: aconteceu a mesma coisa comigo com meu pai. Então, assim, esses pequenos diálogos, né, enriquecem tanto, ficam muito marcados, né? E eu, como você disse, o 2 também ficou. Eu gostei muito do 2, apesar de ter visto só uma vez nos anos 90, né? Por conta de falta de acesso a videocassete. E a gente só reviu muito o primeiro e o terceiro também depois só com videocassete. Mas é muito legal ter continuações, somente naquela época que não existia. Hoje nós vivemos a onda de revival, né? Tudo que ficou inacabado dá para continuar, dá para recontar, dá para contar uma nova ótica. Mas na época isso era raro, né? Arriscar, né? O máximo que a gente tinha disso era o De Volta para o Futuro, que fizeram uma trilogia, dando continuidade à história. Mas era raro, né? Então a gente ficava órfão dessa. Poderoso Chefão em rock, né? Que também teve até hoje tá aí, né? Com o Creed e tal. Exatamente. Tem uma coisa só no 2, assim, que depois a gente vendo em retrospectiva quando a gente fica adulto, né? E começa a analisar também mais friamente, que é o que o Rock 4 tem, né? Que é do americano indo para um país estrangeiro e meio que dando lição para a galera, né? Que daí o Daniel vai, luta e os japoneses acabam torcendo para ele contra o próprio japonês. É mais ou menos o Rock 4 que os russos, no fim, estão torcendo para o Rock, aplaudindo o Rock e não o Drago, né? Isso eu acho meio... É uma coisa característica da era Reagan, dos anos 80, assim. Né? Principalmente no rock, né? Porque, na verdade, o público externo não tá a par da história, do drama pessoal dos personagens. Eles só vêem dois caras se socando lá. Eles não têm noção do background. Então, essa propaganda ideológica, né, do americano ir para o país estrangeiro e ensinar, olha como os americanos são bons, aprendam com eles. Realmente, a gente analisa, né, as coisas num contexto diferente. Essa mensagem ideológica, as falhas de produção, falhas de continuidade, a gente fica um pouco mais exigente, né? Mas a gente não perde a magia do filme, mas realmente, olhando tecnicamente esse discurso aí do japonês, e na verdade, se fosse fazer um filme sério com crítica, né, a própria ocupação dos militares nos Estados Unidos é uma coisa assim, não é louvável, né? A cena que o Daniel tá lá lutando em Okinawa, né?
Isso, quando ele vai quebrar o gelo lá e Aham. tem os soldados americanos fazendo aposta. Cara, isso é medonho. Os soldados americanos se instalam em base militar, ficam ali naquela localidade, aí ficam enchendo a cara, procurando mulheres, às vezes até oprimindo o povo local. Então, assim, essa mensagem aí de americano bonzinho não corresponde muito à realidade, né? Uhum. Bom, aí no 2 então ele vai para o Japão, conhece lá, eu esqueci o nome da personagem, mas se Também esqueci. apaixona. Tem a cerimônia do chá, que é bem bonita. Tem frases legais, que nem quando o Miyagi vai mostrar lá todo o legado da família Miyagi, os antepassados, e tem as regras, né? E aí a regra 1, karaté para defesa, e a regra 2, aprender primeiro a regra 1. Tem esses diálogos espirituosos, né? E, bom, o Daniel ganha, retorna, e no terceiro o Chris tenta se vingar dele. Ele ficou com as mãos machucadas por causa do começo do segundo filme. E aí contrato industrial lá, um antigo amigo que lutou com ele, acho que no Vietnã, né? E John Silver, né? Se eu não me é, engano. e aí o cara também é um vilão bem caricato, que é um empresário um industrial inescrupuloso, que quer fazer tudo errado. E aí tem o Barnes lá, que é um karateca também bad boy, enfim. O 3 acho que é o que eu menos gosto, né, dessa trilogia original, mas ao mesmo tempo tem uma cena que é no fim, quando ele vence a luta. Nos outros dois primeiros, no primeiro ele faz o cumprimento pro Miyagi, no segundo o Miyagi tá na arquibancada lá, dá o sorrisinho. No terceiro é a primeira vez que ele abraça o Miyagi quando vence a luta no fim, né? Eu acho que simboliza essa amizade deles, assim, É, fechar. eu concordo com você exatamente nesses pontos. Realmente, eu acho que o empresário John Silver é o ponto fraco da história, né? A caracterização dele, já mostrando ele no começo, lá na banheira, mandando colocar dejetos químicos, mostrando, tipo, o vilão típico dos anos 80 por 90 é um industrial inescrupuloso. Eu acho que isso é desnecessário. Ele podia simplesmente ser um amigo do John Creasy que se solidarizou com o amigo, sem precisar mostrar essas características de empresário dele, que era meia. Foi uma mensagem meio desnecessária, mas nós estávamos ainda na época do politicamente correto se iniciando, então essa mensagem de que ele era um empresário escrupuloso porque ele não preservava o meio ambiente é a mesma coisa que o Jornal das Estrelas 4 em defesa das baleias. Então sempre tinha uma mensagenzinha embutida. E ele era canastrão, né? Ele era canastrão. Mas eu gosto do que a mensagem passa é que o Daniel, e isso se reprisa hoje na série Cobra Kai, é que em determinado momento, se ele não tiver a tutela do Sr. Miyagi, ele se corrompe, né? Ele se deixa ir pelo caminho mais fácil, né? Ser levado pela raiva. Então, o Miyagi tem que ser sempre constante, ensinando o lado bom das coisas, relembrando ele quais são os princípios do karatê, os princípios do equilíbrio. E o Daniel dá aquela derrapada, né? Feia, né? Mas eu gosto muito do Miyagi surrando tanto o John Creasy quanto o Silver. Uhum. E essa cena final dele lá no tatame, né? No Miyagi. Somente quando ele abaixa lá, Daniel, o seu melhor karatê ainda tá dentro de você e o moleque já quer desistir, eu tô com medo, quero voltar para casa. Uhum. Cara, eu acho que isso é muito humano. Ali ele realmente fez um papel de pai mais presente, né? O teu filho tá se machucando e você tem que usar o psicológico para fazer ele se mostrar o verdadeiro lutador. Cara, e eu gosto muito do Mike Burns, né? Eu achei que como o cara que faz o bullying ali, contratado, eu acho ele realmente mais assustador do que a turma do Johnny, né? Que De dona. Uhum. era por causa de uma rixa de namorada, era uma coisa de colégio. E ali o Mike Burns era um cara filho da puta mesmo, desculpe o palavreado. E mais assustador, né? Ele realmente botava medo do Daniel e isso passa na tela, né? O filme, o 3, é um pouco mais irregular, ele perde o ritmo algumas vezes, mas a mensagem continua, o espírito continua igual ao primeiro. O primeiro, você aprende o karatê, aprende filosofia, conhece o Sr. Miyagi. O segundo, você vai para o Japão, você se aprofunda mais na história do karatê, luta pela vida e não por um campeonato. E o terceiro é
o fechamento desse ciclo, onde ele volta para os Estados Unidos, aonde o Daniel, pela vaidade, quer ganhar de novo o título lá. O Messi Miyagi é bem específico. Olha, o karatê não é para ganhar título, troféu de plástico, não é para defender título, para defender a honra é o que vale. E o Daniel não aprende essa lição de imediato, né? Ele se deixa levar pela vaidade, depois ele começa a aceitar as provocações do Burns, e é uma coisa que o Miyagi sempre batia na tecla: não aceita provocação, lute com honra. Mas o Daniel ainda era um aluno em crescimento, né? Tinha muito que aprender ainda, e finalizou muito bem. Eu achei que me satisfez muito bem o final da saga ali, né? Eu até achava que pouca história teria para ser explorada depois do terceiro, né? E a série aí surpreendeu a gente, dizendo que tem muita coisa para mostrar, principalmente a origem do Johnny, né? Que o Johnny nem sempre foi um buller, foi um nerd também, né? Antes, né? Que sofria com os problemas familiares. E no Mas terceiro é o único dessa trilogia que o Danielson não tem uma namorada. Ele faz amizade com a menina, né? Mas não tem essa não tem o romance. o romance, porque parece que a atriz acho que tinha 16 anos e poderia dar problema ela se envolver amorosamente. Tem uma história assim. Eu não sei se é a personagem ou a atriz, mas tinha essa questão aí. E aí tem o 4, que não tem Daniel San, que o Miyagi treina uma adolescente, que é a Hilary Swank, que depois viraria uma baita atriz, ganharia o Oscar 2 vezes. Que aqui, né, acho que nem DVD foi lançado, passou bem despercebido, assim. Tanto é que eles não a empresa do DVD, eles só compilam os 3, né? Eles não compilam o 4. Eu fui assistir depois também, época já em DVD, já nem era em VHS, mas muito decepcionado, né? Porque eu fui lá para reencontrar a dupla, né? Só encontramos o Pat Morita, que sempre era muito legal rever, mas a história em si era muito fraca, né? Os inimigos dela no colégio, aquele professor de educação física, fazia o típico vilão caricato e metido a engraçadinha dos anos 90, sofrível, né? Os interesses românticos lá da Hilary Swank também não eram dos melhores. É um filme para ser esquecido, cara, porque eles enxugaram ali e tentaram espremer a laranja ao máximo, né, do conceito do Pat Morita ensinando um jovem a se defender. Escolheram mal Vai a para um história. templo budista lá, tem os monges, né? Tem um negócio bem. Nem parece o É, Miyagi direito. Né? exatamente. Eu só vejo ele na conversa lá com a tia, né, a avó da Hilary Swank. Ela meio que encomenda um serviço pro. Ó, ensina minha filha, a minha sobrinha a se virar. Mas assim, o filme não tem ritmo, né? Você não tem empatia nem com a Hilary Swank, nem o Pat Morita passa muito rápido. E como eu falo, eles apelam muito pro sarcasmo, né? Pro humor rasteiro dos anos 90. Eles tinham, né? O Pat Morita podia ter aproveitado muito mais, e nenhuma relação com o Daniel, né? Praticamente acho que ele nem é citado na história. Não sei se é um problema contratual, se ele não topou e aí, não vamos nem citar esse cara. Mas enfim, foi uma tentativa não válida de retomar. Acho que se tivesse feito sucesso, eles deveriam seguir o mesmo caminho da trilogia original e fazer uma segunda trilogia, mas não deu certo, né? Bom, e aí passam décadas, né? E aí num movimento que a gente viu o próprio Star Wars retomando a saga original, Creed retomando a saga do Rock, quando ninguém mais esperava, né? Que ele tinha feito Rock Balboa lá em 2006. Essas franquias dos anos 80 ali, 70, 80, retomando a surpresa de uma série que ia da sequência da rivalidade de Daniel com o Johnny, que foi Cobra Kai, que chegou arrebentando, né, conseguindo trazer tanto fã original como se apresentar para uma nova geração. Como é que foi a sensação aqui de ver esse universo retomado? Assim? Então, olhei com desconfiança, né? Porque você não citou, mas alguns anos antes, teve o remake com o filho do Will Smith, né? E esses remakes, eles me deixam hoje desconfortáveis com projetos novos de diretores que querem se aproveitar de uma marca, né, da nostalgia, e apresentar um produto novo sem muita
muito respeito pela obra original. Apesar de que o remake do filho do Will Smith é exatamente a mesma história, passado num outro cenário, mas eles desrespeitaram o conceito do Karate Kid a partir do momento que o garoto não luta karatê, ele luta kung fu, e isso modifica a essência. Por mais que eles tenham arrumado um substituto para o Sr. Miyagi, que é o Jack Chan, muito bom, o menino também, ele passava o drama de sofrer o bullying, tudo, mas foi aquela sensação de que isso não é Karate Kid. Por mais que eles tentassem reprisar a história, não é Karate Kid. Mas foi um filme sério, né? Tem esse mérito, mas eu tenho visto remakes de filmes e séries que as pessoas meio que deliram, né, na hora de produzir. E a tendência é levar para comédia, né? Como foi o caso do Anjos da Lei, que era uma série dos anos 90, com o Johnny Depp, e fizeram um filme remake totalmente calcado na comédia. Fizeram agora aquele filme, aquela SOS Malibu, que eu também não era fã, mas você chama atenção como alguns produtores e diretores olham para o passado não com respeito. Olha, isso era tão brega antigamente que eu vou fazer agora para os fãs antigos, debochando daquilo que você gostava. Então, quando anunciaram Cobra Kai, eu fiquei desconfiado de que poderia ser uma versão deboche, né? Só que aí anunciaram os atores, né? E aí um sorriso de ponta a ponta, né? Falei, nossa, ressuscitaram o William Zabka, né? O Johnny Lawrence. E aí a curiosidade ficou muito grande, tanto que eu vi a notícia da produção, que seria do YouTube Premium, e fiquei desesperado, porque, nossa, como é que eu vou ter acesso a isso só por vias alternativas? Eu queria de uma maneira oficial. Nós estamos no auge do Netflix, né? E a Netflix apresenta fazendo um monte de série. Eu desejava já que já tivesse entrado pelo Netflix para não ter que me sujeitar a usar de meios alternativos, porque séries assim que você só consegue por meios alternativos, você não consegue compartilhar com as pessoas com quem você convive, né? Você recomenda uma série dessa, vou falar o quê? Você vai baixar, você vai assinar um canal muito, muito, muito alternativo. O bacana é você ter, todo mundo tem acesso. E eu assinei o YouTube Premium, né? Na época chamava até YouTube Red. YouTube Red, isso. Isso. Eu assinei, assinava, via a série, depois cancelava a assinatura e voltava. Eu acho que aqui no Brasil foi por episódio, né? Era R$3,60, eu acho, cada episódio, né? E os 2 primeiros eles liberaram gratuitamente. Eu lembro que eu tinha mestrado no dia, eu vi na estrada para São Paulo, os episódios curtos, né, de 20 minutos. E aí, quando eu cheguei 1h, eu virei à noite assistindo os 10 episódios, e minha esposa acordou comigo chorando no 5º episódio. Quando ele vai lá. Na mesma época, né? A gente comentou e a gente ficou. Eu lembro com você que eu achei maravilhoso. Só que, por outro lado, eu só conseguia conversar com pessoas que eram tão fãs como eu, né? Você, os meus amigos mais próximos. Nem todos eles assistiram por conta das dificuldades do acesso. E olha que são pessoas colecionadores de cultura pop que não é o público em geral que tem que não sabe ultrapassar uma dificuldade para assistir. Mesmo assim, as resistências de ser também um remake enfadonho, não despertou interesse da maioria. Então, eu me sentia muito frustrado de eu ver uma série tão maravilhosa, né? Porque eles respeitaram a essência, trouxeram atores, a mãe do Daniel reaparece, né? É sensacional. Ela nem aparecia no 2, se eu não me engano, ela apareceu só no 3, né? Rápido. Ela estava no hospital com o tio dela. Uma cena curtinha. Resgataram cenários, né? Aliás, a estética da série, ela é toda cenários genéricos, né? Para mostrar como se fosse Los Angeles dos anos 90, né? E 80 e 90, aqueles shoppingzinhos de um andar, aquelas casinhas, aqueles conjuntos habitacionais típicos da Califórnia. O carro do Johnny era um carro antigo e tudo.
em contrapartida, o Daniel era um universo mais moderno. Mas eu fiquei muito maravilhado, eu queria comentar com todo mundo, e as pessoas não tiveram acesso. Então, agora, com o YouTube, com eles indo para a Netflix, eu estou podendo recomendar para pessoas. Falar, você assistiu Karate Kid? Gostava? Então, vou te dar uma dica. É a continuação direta dos filmes, com os mesmos atores, e não é à toa que está fazendo esse sucesso na Netflix. E agora eu estou podendo comentar com as outras pessoas, né, que não são propriamente fãs de cultura pop raiz, mas estão se surpreendendo com a qualidade dessa série. E a qualidade, principalmente, de manter a essência, né? Você percebe ali que o que permeia a série são os ensinamentos do mestre Miyagi, né? Karatê e equilíbrio, e os dois protagonistas estão em busca do seu equilíbrio, né? Aliás, em determinados momentos, praticamente, acho que já foi até admitido que o protagonista da série é o Johnny Lawrence, né? Ele está até ofuscando um pouco o Ralph Macchio, mas eles estão de boa com isso, né? Enquanto a história do Daniel foi apresentada nos filmes, agora nada mais justo do que apresentar a história do Johnny Lawrence e os seus flashbacks, né? E os dois se confrontando com os seus aprendizados de hoje, né? O mais bacana, apesar de querer rever o Daniel LaRusso, é você perceber que o Johnny Lawrence praticamente ele foi extraído de 84 e indo direto para 2018, 2019, 2020, com todos os teus estereótipos dos anos 80. Homofóbico, preconceituoso, machista, avesso à tecnologia, porque praticamente ele nem tinha um celular, ele não sabia usar a internet. Então, isso que é legal, ele foi transportado de 84. É o mesmo cara, né? Parou no tempo, né? Ele não conseguiu. Foi traumatizante perder aquele torneio, ele acabou. Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí você vê um confronto, os jovens alunos dele ensinando, né? A ele aprender a se comportar nos dias de hoje, né? Porque ele contrata os alunos dele, ele ensinando, ele começava a fazer bullying com todo mundo, o garoto com lábio leporino, que depois se revoltou e virou o Hulk, né? O moicano. Ele fazia o bullying honesto, né? Ele achava que isso é formar caráter, né? Você aguentar o bullying, né? Ele é totalmente o inverso do politicamente correto e ele está sendo atualizado na marra, né? Mas o divertido é justamente a resistência dele de se atualizar. Não é uma valorização do buller, mas o humor tá aí. Não é um humor escrachado. É um humor muito inteligente, né? Você faz uma crítica ao estilo dos anos 80, o que havia de ruim, em contraparte com os jovens de hoje, que são muito ligados à internet, a você fazer bullying digital, né? Você, como as amigas lá da Samantha, fizeram a menina lá com cara de porquinho, comendo lá no buffet. Então, o jovem de hoje não difere muito nas atitudes, mas ele tem essa tecnologia e o dano é muito maior, né? Você atinge... Enquanto você fazia o bullying nos anos 80 num grupo fechado, você tinha a sua vida familiar, não te atingia. Já hoje, com a internet, a superexposição das redes sociais, o dano psicológico é muito maior, né? Então, assim, ele faz essa crítica, às vezes as pessoas entendem errado, ele está valorizando isso. Não, está fazendo uma crítica embutida. Então, você tem que filtrar, né, o que está apresentando e entender a mensagem. Fora que as cenas que nem no Rock, né, no próprio Karate Kid, de treinamento com trilha sonora é maravilhoso, André. E as cenas de luta melhoraram, né, cara? Assim, eles parecem que estão lutando melhor do que na época, porque não tinha uma preocupação tão profunda com coreografia e tal. Sim, sim. Os dois atores estão melhor que nós dois. Eles têm quase 60 anos e parece que não envelheceram direito, né? Mas o Daniel, o Ralph Macchio sempre foi magro. O William Zabka que ele estava gordinho e ele acho que ele entendeu que era a oportunidade da vida dele, ele emagreceu e ele já fez karatê, né? Ele foi o único dos atores que realmente lutou karatê depois dos filmes e estão lutando melhor. Aliás, eu estava revendo o primeiro, a primeira cena que ele luta com os agressores lá do Miguel. Dele, né? Do Miguel, lá na frente do mercadinho,
quase todo o começo da coreografia é exatamente a coreografia do Pat Morita quando ele salvou o Daniel ali naquela grade, quando eles seguiram ele depois do Baile à Fantasia. Então tem umas coreografias muito parecidas em homenagem, e as cenas, eles não usam esse recurso que usavam no filme de ficar fechando o quadro. São cenas de plano mais aberto, né? Você vê pés, mãos, chute voador. Então a coreografia tá melhor. Eles com essa idade, quase 60 anos, lutando melhor de quando eles tinham 20 anos. Isso é muito impressionante, cara. Esse treinador de elenco aí, meus parabéns. Não, Eu gostaria de. na segunda temporada tem a cena que o Daniel protege o filho do Johnny lá na praia também, que é sensacional. Aquilo ali eu vibrei, porque eu falei, meu, o Daniel virou mestre de karatê realmente. Tipo, o cara deu conta, né, corajoso, firme, protegeu o garoto lá. Aquela cena é sensacional. Tá muito melhor, só que o Daniel nessa cena aí ainda tem alguns poucos recortes. Eu acho que as Williams Zabka são mais plano aberto, então acho que ele tá um pouco mais em forma, né? Aí você chega ao cúmulo de torcer pro Johnny, tanto pelas atitudes, tanto pelo aprendizado de karatê, que ele realmente está muito mais Cobra Kai ali, muito mais focado, né? Antenado, e tá se dedicando realmente. Como eu te falei, eu vi fotos dele há uns anos atrás, ele tava bem inchado, né? Então ele é a oportunidade da vida dele. Ele nunca foi levado a sério como ator. Os papéis que ele fazia nos anos 80 era sempre o mesmo papel de Johnny Lawrence, o cara grandão, fortão, que pegava as garotas e fazia bullying com os outros. Eu vi umas 2 comédias dele que ele fazia esse papel, nunca foi levado a sério como ator. E a série, a gente sabe, né, que ela surgiu de uma participação deles numa série de humor, né, que é Como Eu Conheci Sua Mãe, não lembro agora a pronúncia em inglês, onde o Ralph Mack e o William Zabka se encontraram para fazer a participação nessa série, e dali eles saíram com ideias de retomar o Karate Kid e acabou se concretizando. Mas ele realmente está em muito boa forma, cara. Enche os olhos de ver as cenas de luta ali, muito legal. E você a todo momento quer ver os dois se pegando, né? Outra também coisa que eu acho legal. A atriz que faz a esposa do Daniel é a mesma atriz que faz a irmã do Sheldon Cooper no Big Bang Theory, né? Não, eu não sabia disso, não sabia. A mesma não. atriz. E tem o reencontro do Johnny com os Cobra Kais, já todo mundo meio idoso, um deles morre, né? Falece. Eu fiquei muito emocionado com isso, eu fiquei mesmo. Também. Eles brigam no bar com a galera lá, divertido também. Houve todo um cuidado, né, cara, para resgatar aquele universo, para a gente realmente crer que aqueles personagens envelheceram e é a continuidade da vida deles, né? Não é algo que soa deslocado, assim. Sim, eles não se tornaram pessoas, né, estereotipadas, né? Como falo, os amigos do Johnny, um era pastor, o outro é um cara o de cabelinho preto, tem família, foi lá para andar de moto, mas ele estava preocupado com a esposa, e o outro estava internado e humanizou, né? Porque eles eram só personagens sem profundidade, que só faziam bullying, acompanhavam o Johnny para fazer eram truculentos, sem cérebro, e aí mostrou, né? Por exemplo, aquele que morreu, revelando que ele gostava da Ali antes do Johnny, e aquele próprio garoto, o pastor, né? Que na época do filme ele já era o único cara que tinha consciência, ele sempre segurava o Johnny, Johnny, já bateu muito no Daniel, pô, o professor tá errado. Na época da luta que o professor mandou ele ferrar o Daniel para quando ele lutasse com o Johnny, ele já tivesse debilitado, ele era o único cara consciente, e tornar ele, agora ele é um pastor, né, um cara ligado a Deus, faz todo sentido, né? Eles pegaram, foram lá atrás, o pouco que eles tinham do personagem, eles evoluíram, exploraram, e você simpatiza com os Cobra Kai atuais, né? E legal a cena, as motocross dos anos de 84, agora eles tudo com moto estradeira, Harley Davidson, com a mesma trilha sonora, passeando, os amigos curtindo, porque era o que eles eram nos anos 80. Eles eram jovens que passeavam, namoravam, andavam juntos, lutavam karatê junto, e a briga de bar foi maravilhosa, né? E muito triste a cena, né? Muito triste a cena da morte de um dos personagens. Bom, na primeira temporada tem spoilers do vídeo, né? Obviamente tem o recado aí. O Chris reaparece no finzinho. Na segunda temporada ele acaba retomando os alunos, o Johnny fica à mercê
Justamente quando ele joga o celular na praia, vem a notificação do Facebook, a Ali tá aceitando o pedido de amizade, manda um pedido de amizade para ele. O Daniel está em crise com a esposa, o Miguel está debilitado no hospital e o filho do Johnny está desaparecido. O que a gente pode esperar na terceira temporada agora? Então, eu vi um trailer, né, mostrando que alguém estava lutando com o Daniel e eu li que tem algum segredo do Mestre Miyagi que ele não revelou. E no trailer ele fala, o Mestre Miyagi não esconderia isso, você tem certeza? Só que não sabe quem é esse inimigo que está confrontando o Daniel. É numa luta mesmo, né? Então, coisas que eu espero. Obviamente, eles não... todos nós esperamos que a série se encerre com finalmente o Johnny e o Daniel se entendendo, mas obviamente não antes de um grande confronto, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que você quer ver eles lutando, a gente fica muito feliz nos momentos que eles estavam quase se entendendo. Na primeira temporada, numa cena de bar lá, que os dois vão no bar e vão no condomínio que o Daniel morava, eles começaram a se entender, contar um pouco da história do Johnny. E agora, quando eles estavam se entendendo em relação à solução que o Johnny ia dar pro Chris, né? Então, eles estavam se afunilando, mas sempre acontece alguma coisa que agita a série e eles voltam a se desentender por falta de diálogo. Então, eu acho que as coisas não vão se concluir nessa quarta temporada, as coisas vão se aquecer mais. Terceira. Na terceira, as coisas vão ficar mais aquecidas. A Netflix não vai abrir mão tão rápido. Com certeza vai vir uma quarta, uma quinta, pelo menos mais 2 temporadas, né? 3 temporadas. Eu chuto umas 5 temporadas aí e eles vão passar por precalço, mas eles não vão chegar a se entender, mas vão se aproximar cada vez mais. Eu acredito que o ápice seja eles se unirem contra um inimigo em comum. O Burns anda dando entrevistas aí, né? Toda hora eu vejo sugestão no vídeo do YouTube que o Mike Burns, o vilão do terceiro, tá todo animadinho para voltar. Ele também tá muito bem fisicamente, tá parrudão, tem aquela mesma cara de bad boy. E eu gostaria de ver também o Chosen, né? O vilão do segundo filme, né? Então, dizem que o Daniel vai para o Japão, né? Nessa terceira temporada e que a gente vai ter um flashback também da origem do Miyagi. Eu acho que seria sensacional eles resgatarem os atores japoneses, né? Eu não sei se todos estão vivos e tal, mas com certeza. A menina, o inimigo do Miyagi e o Chosen. Eu gostaria de vê-los, né? Mas eu não sei quem seria um bom inimigo que fizesse ele e o Johnny se unirem. O Chosen, o pessoal do Japão, é uma história só do Daniel, né? Não tem ligação com o Johnny Lawrence. Isso. Provavelmente o John Silver, né? Pode ser o vilão que talvez faça os dois se unirem, né? Afinal, se ele era um empresário inescrupuloso na década de 90, 89, com certeza hoje ele está muito mais rico, mais poderoso, muito mais malvado, e com as possibilidades dramáticas dessa série, ele pode, aquele perfil dele meio tosco dos anos 89 pode ser melhorado hoje em dia. Talvez ele seja o grande vilão, né? Que faça os dois se unirem. E espero que o Miguel se recomponha. Há teorias de que a Ali seja essa médica que vai ajudar a recuperação do Miguel. A redenção o retorno e a redenção do filho do Johnny, né? Que sumiu. Mas provavelmente ele vai voltar e essa reconciliação dele não vai ser fácil, porque todos o acusam, né, de ter causado o acidente do seu inimigo lá, que a gente não quer contar muito spoiler, mas tem uma situação dramática aí. E eu não sei eu não sei o que esperar do triângulo amoroso aí da Samantha, né? Não sei com quem que ela deve ficar. Obviamente o Daniel vai se entender com a sua esposa, mas muita coisa vai acontecer. Mas o que eu espero são o retorno dos inimigos do 2 e do 3, respectivamente. Não sei quem vai ter mais importância, mas eu espero o retorno deles e que finalmente a série se encerre, não nessa temporada, mas nas próximas, mas que os dois finalmente abriram um dojo juntos, né? E uma coisa que eu tava reparando, porque eu assisti mais de uma vez a série, né? Assisti na época do YouTube, também, eu baixei para rever, eu tô vendo agora na Netflix. A troca de papéis. Os jovens personagens, né? O Moicano, o Miguel, esqueci o nome do filho do Johnny, Toby, né? Robbie. E eles, então, a troca de papéis. Se você reparar, existem 4 papéis básicos.
Existe o Daniel LaRusso, que era descendente de italianos, mas tinha aquele aspecto meio latino, o garoto minoria. E o garoto louro platinado, playboy, já com as ideias erradas, que era o Johnny Lawrence, e seus respectivos mestres. Um bom mestre, sábio como o mestre Miyagi, e o mestre violento, que é o John Creasy. A troca de papéis, você imagina que o Miguel seria o Johnny Lawrence, desculpa, o Daniel San, o garoto representante de uma minoria, bondoso, né, de coração, sendo ensinado pelo mestre errado. Como se fosse o Daniel tivesse sido ensinado pelo John Creasy. O John Creasy conseguiria corromper o Daniel, ou o Daniel conseguiria fazer o John Creasy se tornar uma pessoa melhor? Exatamente. E, ao contrário, o Rob era o Johnny Lawrence sendo ensinado pelo mestre Miyagi. Essa inversão de papéis. Ao passo que o Hulk, o moicano, segue o mesmo caminho do Johnny, só que ele era um nerd ainda mais nerd que o Daniel, só que totalmente seguindo o caminho do Johnny, pro mal, né? Não há redenção. No momento que mostra a violência extrema do John Creasy, o Johnny Lawrence rompeu com o mestre. E o Moicano mostra como seria o final do Karate Kid 1, quando finalmente o Johnny Lawrence perde do Daniel, em vez de ter aprendido uma lição de que meu mestre não presta, não, meu mestre está certo, eu vou ser pior agora, eu vou ser mais mal, eu vou ser mais violento. Então você tem assim os mesmos estereótipos do personagem mudando seus caminhos, né? É um exercício de imaginação. O que aconteceria se o Daniel fosse aluno do John Creasy? O que aconteceria se o Johnny fosse aluno do Miyagi? O que aconteceria se o Johnny Lawrence não tivesse aprendido uma lição, ele continuasse sendo pior? Então, esses exercícios de imaginação é o que é mais rico na série. Você vê você reencontra o espírito dos personagens em caminhos opostos. Então, tem muito pano para manga, tem muito a desenvolver ainda, né? As meninas também são ótimas, né? A rivalidade delas lá na luta. Aliás, sem contar muito spoiler, a melhor cena de briga de colégio é no final da segunda temporada. Aquela trilha sonora incidental, todo muito bem coreografada, até os pequenininhos lá, aquele menino de óculos, lutando muito bem, né? Eu vi até uma pessoa reclamando que é um ódio à violência, isso, e eu acho o contrário, é uma crítica, né? Ao mesmo tempo que a série tem o objetivo de te divertir. Ela te diverte muito, mas tem uma mensagem. Se você for de mente aberta, você capta a mensagem. Se você só vê a parte da violência, sinto muito, você não entendeu a série, né? Mas a série está atingindo picos de audiência. Foi a série mais vista na Netflix, né? Já tinha sido no YouTube Red, YouTube Premium, né? Disparada. Né? No ano que ela foi lançada, o primeiro ano, foi a série mais vista no ano, contando Netflix, tudo, e agora já chegou arrebentando a porta no Netflix, como virando a maior estreia aí. É sensacional, né? Pra gente que viu os filmes dos anos 80, é classificado. Deixa eu te jogar uma questão aí. A Netflix, né, essa questão mercadológica, ela já... Os criadores da série falaram que tem a possibilidade, estavam estudando pelo menos uns 5 spin-offs. Mas, na verdade, eles têm 5 possibilidades, eles vão fazer um. Mas os fãs já, vai ter 5 spin-offs simultâneos. Isso é impossível. Você acha que é uma coisa boa para a série ter spin-off? Ou você acha que é uma ganância aí comercial que não se justifica e talvez não seja bom para a história principal? Queria saber a tua opinião. Sempre é ganância, né? Mas a mentalidade dos caras, de qualquer estúdio hollywoodiano, é espremer ao máximo o ativo que eles têm ali, o produto. Mas eu gostaria, de repente, de ver uma minissérie da infância do mestre Miyagi, se encontrasse um ator bom, toda passada em Okinawa, ele indo para a guerra. Porque o Miyagi, ele abre mão do amor dele, depois ele vai para a guerra, ele se casou com outra mulher depois, teve um filho, perdeu a mulher e o filho. Então é uma história de vida de perdas, assim, mas sem ele se deixar
sem se corromper, ele seguiu o caminho dele, né? E é uma história de abnegação, assim, acho que seria interessante. Agora, não sei se eles vão contar isso nos flashbacks dessa terceira temporada, mas acho que uma minissérie para contar, porque é um personagem muito rico, eu acho. Mas eu quero ver esse universo continuando, assim como eu quero ver Creed 3, até o Rock morrer. Eu não curti muito o Rambo 5, o desfecho que deram pro Rambo. O filme o 4 já tinha sido ruim, o 5 é pior ainda, né? Mas acho que a franquia Karate Kid e a franquia Rock sempre tiveram no meu coração, assim, e eu gosto de continuar vendo. Eu não me enjoo de ver esses personagens. Qual outro filme clássico que você gostaria de ver um remake, né? Não, remake não, esquece remake. Continuação direta, seja em filme, seja em série, mas com esse molde, né? Porque eu acho que os produtores de Cobra Kai, eles criaram um novo paradigma de como fazer continuação, esquecendo essa coisa de remake moderninho, né? Remake das Panteras, remake do SOS Malibu, remake do Barrados no Baile. Aliás, o Barrados no Baile, que era uma série dos anos 90, na verdade não teve um remake, depois teve uma continuação, e eles novamente apelaram para o deboche. E era o paradigma até essa continuação do Barrados no Baile, de que você tem que mostrar deboche para ridicularizar o que existia de bom na série original. E o Karate Kid, o Cobra Kai veio justamente para mostrar, não é para debochar, é para respeitar, e você consegue aplicar novas histórias, novos personagens, conectar com o passado. Então, eu queria saber, existe algum outro ícone aí filme da cultura pop que mereceria esse tipo de continuação com esse paradigma de respeito e continuidade coerente? Dos anos 80, você diz? Pode ser. Nossa, agora sim a gente tinha que pensar um pouco. Eu gostaria dos Goonies. Ah, seria legal, mas teve gente que morreu ali, né? Não, dos Goonies não, estão todos eles vivos. Todos? Pelo menos os garotos, né? As meninas, eles fazem lives de encontro, mas obviamente, né? Eu queria nesse formato. Os filhos, né? Os netos, não sei. Normalmente filhos, né? Dando continuidade. E eles reprisar essa essência, né? Na verdade, não precisa ser os filhos serem cópias exatas dos pais, com as mesmas atitudes. Pode ser que nem o Cobra Kai, onde os filhos geralmente são os opostos dos seus pais, né? Mas seria muito interessante rever os atores, né? Como teve agora recentemente o comercial do ET, com o menino fazendo o filho dele, o pai. Mas lógico, não adianta fazer a continuação por continuação, repetir a história. Você tem que acrescentar algo novo como Cobra Kai, né? Um novo drama, um novo dilema, alguma situação inacabada, alguma situação mal resolvida que você possa explorar. A continuidade pela continuidade vai cair no mesmo erro de um remake, né? Você só vai reprisar a história, como foi com... um personagem dos anos 80, até porque eu sou fã, mas aí já é uma coisa de quadrinho. Eu gostaria de ver aquele universo do Batman do Tim Burton, com a evolução tecnológica do cinema, dos efeitos, a preocupação que hoje os caras têm com o roteiro, que aqueles dois filmes não tinham tanto, com a questão de coreografia também, ver como poderia ter sido essa evolução com esses aspectos que talvez os filmes do Tim Burton não tinham esse cuidado. Que é o que tem Karate Kid também, que eles fizeram com Cobra Kai. Melhorar as coreografias, melhorar a questão de roteiro. Uma coisa meio Batman do futuro, né? Uma continuação. Acho que seria... Eu gostaria de ver com aquela Gotham City 30 anos depois, como é que seria... Que no cinema aquela é a melhor Gotham que tem, nem as do Nolan, nem... né, só que aqueles filmes têm vários outros problemas que de repente os do Nolan não tem e tal, mas eu gostaria de ver esse universo aí do Batman do Tim Burton retomado. Realmente eu gostaria de ver. Eu sei que contrataram agora novamente Michael Keaton para fazer... Aparecer no Flash, né? Mas eu acho que vai ser uma ponta, não vai ser nada muito... Eu acho que explorar como uma continuação com essa fórmula ali do Cobra Kai seria o ideal. O Batman do Tim Burton seria o ideal. Tô contigo. O Harrison Ford voltou no Indiana Jones, depois voltou no Star Wars, voltou no Blade Runner 2049, enfim, várias
Você citou O Star Tron Wars. Legacy, que teve uma continuação do filme que nem era um filme que fez dinheiro, fez sucesso, o Tron original, então acho que daria para fazer, né? Você citou Star Wars. O Star Wars realmente é uma franquia que realmente segue essa fórmula do Cobra Kai, né? Da continuidade com a história, com os seus atores antigos, Uhum. passando certo. É essa fórmula mesmo que eu gostaria, né? Essa fórmula Star Wars, essa fórmula Cobra Creed Kai. também, o Creed que fez. Então, e acho que isso é o bacana, né? Eu acho que essa é a forma de sucesso e, obviamente, depender de bons roteiristas, né? Por exemplo, a Uhum. série Star Wars dividiu opiniões, embora eu tenha gostado muito justamente pela participação dos antigos atores e eles Uhum. finalizarem os seus ciclos, né? Eu gostei Uhum. muito disso, que eu não consigo enxergar nem os efeitos de roteiro, de falta de continuidade. Como eu não sou um crítico de cinema, eu me dou o luxo de deixar esses erros de continuidade passarem, porque eu Uhum. acho que essa é a fórmula do sucesso, né? Pelo menos os números aí estão mostrando as bilheterias batendo recordes, né? Agora o Cobra Kai na Netflix batendo recordes, então eu acho que não sou só eu, nós nerds que gostamos de continuação. O grande Uhum. público tá bem receptivo para isso, né? Isso aí. Fábio, eu queria te agradecer. A gente já está por conta do tempo aí. Você é um dos poucos que eu voltei a reconversar aqui na página. Foi o Renzo Mora, que foi o primeiro a repetir uma live. Você é o segundo aí. Agradecer a parceria. É sempre um prazer conversar contigo. Espero que vocês Estou tenham sempre à gostado disposição. aí, pessoal. Quer deixar um recado aí para quem está acompanhando a gente? Continua prestigiando o canal, né? Porque o André sempre tem grandes convidados, com exceção da minha pessoa, que Ah. ele me chama não pelos meus conhecimentos, porque a gente praticamente gosta das mesmas coisas. É sempre um prazer conversar contigo sobre tudo, quadrinhos, séries, mas quando eu converso contigo é sempre uma aula, porque eu sou um fã e nomes, datas, contextos, a gente prefere conversar com quem sabe muito mais do que a gente e acompanha o canal, é isso. E estou sempre à disposição sobre quando você precisar de alguém que fale entusiasmado sobre alguma coisa, mas não tenha tanto conhecimento assim, pode me chamar. Agora, quando você Imagina. quiser conhecimento técnico, aí você tem convidados muito melhores para chamar. Imagina, você conhece pra caramba aí. Obrigado, pessoal. Valeu quem acompanhou a gente. Cobra Kai no Netflix, terceira temporada em 2021. Estamos ansiosos. Abraço, Fábio. Valeu. Um Valeu. abraço, André. Valeu. Tchau, tchau.